Olá, hoje estamos iniciando o nosso canal Hoje na História da Igreja. O objetivo é que todos os dias você tenha informações acerca dos eventos que ocorreram ao longo da história da igreja. Por exemplo, hoje é o dia 2 de junho de 2020. O que aconteceu no dia 2 de junho há 1000 anos atrás? Há 500 anos atrás, há 100 anos atrás, há 40 anos atrás e assim sucessivamente. E se você ainda não é inscrito no canal Hoje na História da Igreja, inscreva-se, acione o sininho para você receber as notificações e ao final dê o seu like e compartilhe. Isso vai nos ajudar muito a divulgar mais e mais essas informações, que são informações interessantes que tratam na história da igreja. Vamos começar. No dia 2 de junho do ano 304, o bispo sírio Erasmus, também conhecido como Santo Elmo, ele foi estripado lá na cidade de Fórmia, na Itália, durante a perseguição selvagem do imperador Diocleciano. Aconteceu então esse episódio nesse dia 2 de 6 do ano 304. No dia 2 de junho do ano 553, foi encerrado nesse dia o segundo concílio de Constantinopla, liderado por Eutíquio, patriarca de Constantinopla. O concílio ele condenou os escritos nestorianos de Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Chipre e Ibas de Edessa. Foram então condenados em 553, no dia 2 de junho, nesse segundo concílio de Constantinopla. Ainda no dia 2 de junho, já do ano 597, Agostinho, não o Agostinho de Hipona, mas ele foi missionário na Inglaterra, esse Agostinho, e também foi o primeiro arcebispo de Cantuária. Ele batizou o rei Saquicão Ethelbert, que depois a fé cristã espalhou-se rapidamente entre os anglo-saxões. No dia 2 de junho de 828, nesse dia, morreu em Constantinopla Nicéforos. Anteriormente ele era patriarca de Constantinopla. Ele havia defendido o uso de ícones na adoração contra as ideias do imperador Leão III, que negava o uso dos ícones. Leão retirou Nicéforos do cargo e o trancou em um mosteiro, e no dia 2 de junho de 828 ele veio a falecer. Ainda no dia 2 de junho já de 1537, o Papa Paulo III ele emite a bula Sublimes Deus, declarando, vejam só que loucura, a bula Sublimes Deus do Papa Paulo III declarava que os índios americanos tinham alma e deviam ser tratados com dignidade humana. Quer dizer que antes dessa bula, os pobres índios americanos não tinham alma. Irmãos, no dia 2 de junho ainda de 1738, em uma obra que tratava do avivalista inglês John Wesley, o outro avivalista, George Whitefield escreveu em seu diário: o bem que John Wesley fez para a América em obediência a Deus é inexprimível. Seu nome é muito precioso entre o povo. E ele lançou o fundamento tal que espero que nem o homem, nem os demônios consigam abalar. Essa era a visão que George Whitefield tinha de John Wesley. No dia 2 de junho de 1780, por 200 anos, desde a época da rainha Elizabeth I, os protestantes viveram sob muitas restrições. Porém, depois que a guerra revolucionária estourou lá nos Estados Unidos, os ministros do rei George, eles pensaram que seria sensato aprovar uma lei que libertasse os católicos. Eles temiam que a Irlanda tivesse assim uma chance de se revoltar enquanto a Grã-Bretanha estava ocupada lutando nos Estados Unidos. Algumas autoridades pensavam que não era certo que os católicos tivessem menos direitos do que os outros cidadãos da Inglaterra, no caso os protestantes, se bem que os protestantes passaram muito tempo sem ter direitos. E aí
no dia 2 de junho de 1780, gritando a frase "sem papas, não queremos papas, abaixo a lei do alívio católico", agitando os punhos de forma feroz, 50 mil pessoas, todas vestindo distintivos azuis em seus chapéus e carregando bandeiras azuis, marcharam em direção à Câmara dos Comuns em Londres. Isso aconteceu, como já disse, no dia 2 de junho de 1780. No dia 2 de junho de 1811, foi realizado o batismo de Abdol Mussayer, que era chamado de Sheikh Salih. Ele era um muçulmano ardente, mas ele começou a buscar a Cristo depois dele ter visto um dos seus supervisores militares muçulmanos assassinar um outro muçulmano enquanto jurava amizade a ele. Pouco depois, Mussayer ouviu o missionário Henry Martin falar que foi Jesus Cristo, o Senhor, quem traz a salvação e a liberdade, e então ele foi atraído por essas palavras. E ele deu o Novo Testamento hindustani para o Mussayer ler, que ele havia traduzido, o Henry Martin, e ele se converteu, lendo o Novo Testamento, se converteu, se convenceu da verdade do cristianismo. Depois ele se tornou uma forte testemunha entre os muçulmanos, abriu uma escola cristã, tornando-se catequista para os novos cristãos, e eventualmente depois ele passou a ser pastor luterano ordenado. Certa altura de sua vida, ele teve de fugir para escapar de ser assassinado por muçulmanos irritados com a sua deserção da religião muçulmana. No dia 2 de junho de 1875, James Halley foi um bispo consagrado na diocese de Maine, tornando-se o primeiro bispo afro-americano na história do catolicismo. E no dia 2 de junho de 1901, morre em Formosa, hoje Taiwan, o missionário presbiteriano canadense George Leslie Mackay. Ele morreu de câncer na garganta. Ele foi o primeiro missionário estrangeiro enviado pela Igreja Presbiteriana do Canadá. Em Taiwan, a sua estreita identificação com os taiwanenses o levou a dar o passo incomum de se casar com uma mulher chinesa. Mais de um século depois, ele seria objeto de uma ópera. Fizeram uma ópera em homenagem ao George Leslie Mackay, esse missionário presbiteriano canadense. Então, inscreva-se em nosso canal, aperte lá o sino, dê o seu like, essa é a hora de você dar o like. E até o próximo, nosso próximo encontro, no dia 3 de junho, os acontecimentos do dia 3 de junho, de cada ano, de cada século, de cada milênio. Então, até o próximo vídeo.